Olá, mulheres que estão na luta, no desejo, na aplicação para se tornar uma executiva dentro das suas organizações ou até fora delas, que estão realmente convictas de que querem ascender nas suas carreiras até chegar no nível executivo, estratégico, capaz aí de contribuir para o processo de tomada de decisões, para a melhoria da organização, para a melhoria do atendimento ao cliente nas suas organizações, para a melhoria do relacionamento com os colaboradores. É com você, mulher, que eu quero falar. Eu sou Ana Maria Sena, eu já tive a oportunidade de assumir cargos executivos em diversas empresas, tendo diversas áreas sob a minha ingerência. Eu já fui responsável pela área administrativa, pela área de gestão de pessoas, pela área de atendimento, já fui responsável por um contact center, já fui responsável pela área técnica, pela área de desenvolvimento de produto. Então eu tenho uma experiência realmente bastante abrangente e eu posso falar para vocês que existem fatores que a gente deve pensar, que a gente deve considerar para o nosso desenvolvimento, para que a gente consiga chegar lá, né? Fatores que podem nos ajudar ou nos prejudicar se a gente não tiver assim bem preparado, se a gente não tiver não tiver favorável esse fator na nossa apresentação. Então, eu fiquei pensando assim, como que eu ia tentar traduzir para vocês os fatores, né? Porque, em primeiro lugar, eu queria classificar eles em dois tipos. Existem os fatores naturalmente aparentes, que todo mundo percebe, que todo mundo sabe que são relevantes, né? E aí eu usei o iceberg, a figura do iceberg, né? Que a gente tem uma ponta que fica visível no mar e tem abaixo, né? Onde o maior prejuízo pode ser considerado, que são fatores mais ocultos, né? Que num processo seletivo não ficam muito claros. O próprio profissional que está concorrendo à vaga não tem muita clareza sobre esses fatores. O próprio processo seletivo não é tão claro, não expõe de forma tão clara esses fatores, e muitas das vezes. Então, são fatores que a gente precisa trabalhar no nosso desenvolvimento, apesar de não ter uma clareza muito grande da importância deles. Mas o que eu posso dizer para vocês é que esses fatores, esses que estão ocultos, são os decisivos mesmo no processo numa opção, né? Porque geralmente um processo seletivo para um cargo executivo, a empresa tem algumas opções, ela precisa considerar essas opções no processo de tomada de decisão. Então, como eu já fui diretora de gestão de pessoas, eu já tive nesse papel, eu já tive do lado da organização, buscando escolher os candidatos que tivessem o perfil mais adequado, que casassem melhor com o desafio que a empresa tinha pela frente. Então vamos começar pelos fatores naturalmente visíveis, né? Então, um dos fatores naturalmente visível, né, é o fator da qualificação profissional do candidato. E vamos começar então pela qualificação acadêmica. Depois vamos falar da experiência profissional. Então, a qualificação profissional começa pela qualificação acadêmica. Muitas pessoas nem tentam concorrer a algumas vagas porque elas consideram que a sua qualificação acadêmica não é de uma faculdade de primeira linha, não é de um curso de maior figuração dentro das organizações. Por exemplo, eu fiz um curso sei lá, sociologia, ou eu fiz um curso de antropologia, de história, e
e isso não tem a ver, não é, com uma carreira executiva. Num primeiro momento, realmente é uma formação que fugiria aí da normose das escolhas dos executivos, né? Vamos escolher os executivos, para um executivo da área de operações, de engenheiro, para um executivo de marketing, da área de comunicação, para um executivo da área financeira, de economia, de administração, para um executivo de RH, mais aí ou psicólogo ou administrador. Então teriam essas formações mais óbvias. Mas a minha percepção, até como diretora de gestão de pessoas, é que realmente a formação ela é um pontapé inicial importante, né? Então, uma pessoa que é formada num curso forte de uma instituição respeitada, realmente ela já demonstra aí, ela já sairia na frente. Mas isso não quer dizer que um candidato que não tenha essa formação base tão boa, mas que tenha corrido atrás de cursos qualificadores em instituições muito boas, já demonstra que esse profissional também é diferenciado, porque ele saiu da zona de conforto e correu atrás da sua formação. Então, qual é a minha recomendação para vocês? Corram atrás. E hoje em dia, realmente, a gente tem acesso, através da internet, a cursos realmente muito bons de instituições como Harvard, por exemplo, que diferenciariam qualquer profissional. E que, há bem pouco tempo atrás, 10, 15 anos atrás, era um sonho impossível para nós outros, né? A maioria dos seres humanos normais não conseguiriam ter acesso a Harvard. Você precisava ter alguns facilitadores muito importantes para poder conseguir chegar a essa instituição, e um dos fatores é o fator financeiro, econômico-financeiro, porque Harvard é uma instituição bem cara. Mas hoje existem, inclusive, cursos gratuitos. Então, olha, eu sou formada em História, mas eu fui fazer um curso gratuito de Harvard. Eu fiz uma pós-graduação aqui numa instituição, pode ser até um curso EAD, mas eu fiz numa instituição dentro da área executiva, dentro da área administrativa relevante, que contribuiu muito para ampliar minha visão das questões da administração de uma empresa, da gestão de uma empresa, de gestão de pessoas, de gestão financeira. Vamos supor que eu sou da área de História, mas eu gosto da questão financeira, eu gosto do mercado financeiro, então eu estudo isso muito, e eu fiz um curso nessa formação. Eu me preocupei em me desenvolver nessa formação. Eu vou dizer que eu, como diretora, vou considerar este profissional, porque ele está demonstrando que ele não está parado. Ele está demonstrando que ele está buscando evolução naquilo que faz o coração dele cantar. Olha que coisa interessante, ele está me dando duas informações muito ricas. A primeira é que ele não está parado, que ele não se contentou no nível que ele chegou, e a segunda, que o coração dele canta por aquele assunto, tanto é que ele foi buscar mais conhecimento nessa área. Então, se você quer se destacar, se você quer, quando participar do processo seletivo, ser considerado, apesar da formação não ser óbvia, dentro da área administrativa, né, dentro da área de gestão, dentro da área que você for, né, tiver aí a carreira mais direcionada, busque cursos que mostre que você não está parado e que você está buscando essa qualificação diferenciada. Então, esse é o ponto número 1, é a questão acadêmica. A questão número 2, vamos então para a experiência profissional. A experiência profissional, ela aí sim deverá ter compatibilidade com essa área de atuação que o profissional está buscando, né? Ele deverá ter uma experiência
que o qualifique para a carreira executiva que ele quer chegar. Então, né? Eu sou uma profissional, no meu caso, vou dar o meu exemplo. Eu sou economista e entrei, né? Como eu fiz mestrado em administração, eu acabei tendo a minha carreira desenhada muito mais para a administração do que para a economia. Eu nunca exerci a profissão de economista, mas tem uma base que a economia me deu de capacidade analítica e capacidade de análise financeira, que enriquece a minha contribuição nesse caminho, né, do caminho financeiro e do caminho dos números. Mas, quando eu entrei nas organizações, eu comecei na área de marketing, que te dá uma visão interessante do mercado, como é que o mercado funciona. Fui para a área de qualidade, e a área de qualidade, ela amplia a sua visão do negócio da empresa, ela amplia a percepção do cliente, né, que marketing já traz, do comportamento do consumidor, mas a qualidade ela já traz mais o que torna, né, o cliente mais fiel à organização. Ele te faz perceber o motor da organização em termos da satisfação das necessidades do cliente, o que as pessoas podem fazer diferenciado para atender as necessidades do cliente. Então a minha carreira, ela começou a ser desenhada no sentido do crescimento profissional, tanto para a questão de marketing, né, de comportamento do consumidor, de pesquisa, mas começou também a ser desenhada para a área de atendimento. Bem, foi para esse caminho. Só que dentro da qualidade, e a qualidade na área de serviço é uma qualidade um pouco diferenciada, né? Que é uma qualidade que caminha muito para o comportamento das pessoas, ela caminha muito para você motivar as pessoas para fazer diferente, para fazer a diferença na vida do cliente. Você acaba tendo muito contato com o humano, né? Com as pessoas dentro das organizações, com o processo motivador, com o processo capacitador das pessoas, com o desenvolvimento das pessoas, com treinamento, com cursos de profissionalização das pessoas para atender às demandas da empresa e do cliente. Então isso começou a me aproximar também da área de gestão de pessoas, da área de recursos humanos. Então eu comecei a fazer projetos junto com a área de recursos humanos, e ainda lá como figura da qualidade, né, como gestora da qualidade. Então, como é que a nossa experiência vai conduzindo o nosso caminho? É dessa forma. Você vai assumindo alguns projetos, você vai ajudando a empresa a resolver alguns problemas em áreas que são semelhantes, que fazem, né, uma tangência com a área original, né? No meu caso, a área original foi aí marketing, qualidade, no sentido da percepção do cliente, no sentido da satisfação do cliente, e aí eu fui evoluindo nesse caminho, bifurcou, né, tanto para a área de atendimento quanto para a área de gestão de pessoas, porque a gente trabalhava seres humanos, trabalhava motivação, trabalhava treinamento, desenvolvimento, capacitação, o tempo todo dentro da qualidade. A experiência profissional, a gente, num certo sentido, direciona o nosso caminho, a nossa carreira, na medida em que a gente começa a participar ativamente, participar com brilho no olho, participar dando o seu melhor, dando a melhor contribuição, defendendo os seus argumentos, a participar desses projetos que vão surgindo. Então, a primeira dica com relação à experiência: esteja aberta a participar de projetos diferenciados, esteja aberta a fazer movimentos na sua carreira, né? Então eu saí da área de marketing
Eu poderia ter continuado na área de marketing, mas eu fui para a área, eu assumi esse desafio na área de qualidade, formatar a área de qualidade junto com o diretor na época, que foi o querido Clemente Nóbrega, que me levou aí para a área de qualidade. Foi com um grande prazer que eu pude aprender mais sobre qualidade, ferramentas da qualidade, e com isso eu me tornei mais conhecedora dos problemas da empresa, mais conhecedora das necessidades do cliente, mais conhecedora das áreas, do funcionamento das áreas, dos processos dentro da empresa. A qualidade traz muito essa visão de processo. Então isso, vai ampliando a sua visão e as suas oportunidades dentro da empresa. Aqui vai uma outra dica, né? Que tem muita gente que diz, eu não cresço aqui porque não tem oportunidades. O processo de crescimento não é só vertical. O processo de crescimento, ele é muito horizontal. E no início da carreira, a gente tem que ter essa oportunidade de perceber o quanto a movimentação horizontal aumentam as nossas possibilidades de sucesso na carreira executiva. É um investimento que o profissional está fazendo nele mesmo. Então, acredite, vença a timidez, vença aí essa sensação, não, mas isso não tem nada a ver comigo, essa área é muito diferente do que eu faço. Não, essa área é diferente, mas eu posso aprender, eu posso contribuir com o meu conhecimento e eu estou disposta a correr o risco. Porque quem não arrisca não petisca no crescimento da carreira. Isso eu tenho certeza. As pessoas que ficam paradas esperando que o príncipe encantado, a carreira encantada caia do céu, continuam esperando a carreira encantada cair do céu até hoje, porque ela não cai do céu. Ela é uma conquista diária. Então, o outro fator que é muito percebido, que as pessoas veem no currículo, expõem no currículo, é isso. Mas eu estou trazendo essa visão da movimentação horizontal que muitas vezes as pessoas não se interessam, não arriscam e não se apresentam como disponíveis para, inclusive, acumular, continuar com a possibilidade do trabalho e ir para outro desafio, assumir outro desafio e tal. Então, abra o seu coração dentro da sua organização para esse crescimento horizontal, que ele vai contribuir muito para a sua carreira. Um terceiro fator que é muito visível são outras qualificações profissionais. Por exemplo, uma coisa realmente muito importante é a questão das línguas, de falar outras línguas. Então, numa organização francesa, falar o francês, numa organização americana, falar o inglês. E em muitas organizações, na grande maioria das organizações, a segunda língua, o inglês, com uma fluência mínima aí para poder participar de reunião, poder entender, poder tabular realmente uma conversa. Então, essas outras qualificações são muito importantes. É só o inglês? Não, não é só o inglês, depende do negócio a que você está trabalhando, depende da empresa, do negócio da empresa onde você está trabalhando. Então, por exemplo, se você vai trabalhar, como eu trabalhei uma época, numa empresa varejista, você tem que começar a entender do varejo. Claro que eu tive a sorte de ter feito mestrado em administração e no mestrado em administração a gente estuda o varejo, a gente estuda a noção de varejo, atacado, de verticalização, etc. Então a gente começa a entender melhor os papéis das empresas, Eu fui ler livros sobre varejo, eu conversei com pessoas que sempre trabalharam em empresas varejistas para que eu pudesse trazer contribuições para a empresa para onde eu fui trabalhar. Então, cursos, ler livros sobre o assunto é fundamental. Então, outras formações, inclusive para te dar desenvoltura numa hora de uma entrevista, para mostrar que você realmente
buscou esse conhecimento, que você quer esse conhecimento, que você tem essa curiosidade, né, sobre o assunto. Então eu me lembro que eu fiz muitos trabalhos sobre grandes varejistas no Brasil, na época do mestrado, então isso realmente contribui para que você entenda do negócio, mesmo que você nunca tenha trabalhado num negócio como era o meu caso. Então, isso te dá mais tranquilidade e mais segurança na hora de uma entrevista, na hora de tabular uma conversa, na hora de trazer contribuições, que é o que o seu empregador quer, que você traga contribuições que além, né, do que foi combinado ali, que é o cargo versus a remuneração que você tem. Então, pensa nisso, você tem que buscar essas outras qualificações, esses conhecimentos que são de alta relevância dentro das organizações de modo geral. Um outro fator bastante importante é a aparência pessoal. Algumas pessoas tendem a ter uma percepção que a forma, né, como a pessoa se apresenta, a roupa que a pessoa veste, não tem muita relevância, porque o que interessa é o conteúdo da pessoa. É claro que o conteúdo tem muito valor, né? Que a gente já falou, a experiência profissional, a qualificação acadêmica, outros cursos que a pessoa tem, a gente começou com isso. Mas a apresentação pessoal, ela é fundamental, porque você nunca terá uma segunda chance de causar uma excelente primeira impressão. Então, eu não estou falando que você tem que vestir marca, inclusive às vezes as pessoas exageram na questão da marca, ao invés de ficar bem, ficam mal, porque parece que ela é um outdoor ambulante daquelas marcas, né? Então, ao invés de ser um ser humano inteiro, ela é uma representação daquelas marcas. Então, não é isso, é um mínimo aí de você ter uma apresentação que não choque negativamente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava fazendo um processo seletivo e a forma como a pessoa se apresentou não era compatível com o cargo que ela ia exercer. Então ela não conseguia, né, transmitir a seriedade que o cargo demandava, ela não conseguia transmitir o profissionalismo, a experiência que ela dizia ter com a forma como ela estava se apresentando para mim. E isso já cria uma barreira, porque a pessoa, quando vai falar dela, quando vai contar a sua história, ela tem que vencer essa barreira inicial que se cria, que eu acho que não está preparada, eu acho que não é bom. Então você começa a procurar problemas, você começa a procurar erro para justificar que realmente aquela sua primeira impressão está certa e que o candidato ali não tem chance de conseguir atender as demandas da empresa e dar resposta para o cargo. Então, sim, a sua apresentação pessoal é importante. Você tem que ter uma marca que seja uma marca de apresentação pessoal boa, né? Existem, né, alguns profissionais que se tornam engraçadinhos porque tem o cabelo todo desgrenhado. Para um jovem da área de marketing, um cabelinho desgrenhado, beleza, tá dentro, né? O cara é criativo, o cara tá ali usando, né, a imaginação. Então essa coisa da apresentação pessoal até é compatível com o cargo que ele está exercendo. Agora, um executivo, ele tem que ter um mínimo de apresentação para ser respeitado. Ele tem que ser respeitado pela liderança dele, pelos seus liderados, pelos seus pares, como representante da empresa, porque em muitas situações ele representa a empresa. Então, um cabelo desgrenhado vai fazer a audiência falar, mas quem é esse cara? De que lua que ele está vindo? Então, realmente, tem que ser compatível, a apresentação pessoal tem que ser compatível com o nível de responsabilidade que a pessoa vai estar aí exercendo.
cuide da sua aparência, cuide da sua apresentação pessoal, que ela seja boa e que ela crie uma excelente primeira impressão sobre você. Em continuidade a essa questão da apresentação pessoal, vamos falar um pouquinho da linguagem corporal, que eu acho que tem os estudos aí de Harvard, tem uma professora de Harvard chamada Amy Cuddy, que fala muito sobre a questão da linguagem corporal. E a linguagem corporal, inclusive numa entrevista, ela é muito importante, porque uma pessoa que fica, né, assim acuada, dando uma impressão que ela não está bem, não está confortável em participar ali daquela conversa, que aquilo está intimidando ela, que olha de uma forma desconfiada, tímida, reservada, aquilo. Essa pessoa não demonstra que está preparada para um desafio de cargo executivo, porque o desafio de cargo executivo vai exigir que essa pessoa se exponha, vai exigir muitas vezes que essa pessoa faça apresentações para uma sala de reunião de 20, de 40. Eu já fiz apresentações para mais de 1000 pessoas em evento. Então, se a pessoa é muito tímida, a energia fica aqui, né, concentrada, parada, ela vai sofrer muito. Vai ter muito sofrimento nesses momentos que ela precisa se expor. Então, o que a Amy Cuddy diz é que a linguagem corporal, ela também é responsável. Ela não diz também não, ela diz que é muito responsável pelo sucesso do profissional, que pode determinar a diferença entre o fracasso e o sucesso de um profissional quando ele tem uma linguagem corporal de energia positiva. Então, é o ombro bem colocado, o peito, o pescoço aqui, né, firme, o olhar, no olhar do seu interlocutor, a troca de olhar é realmente muito importante, porque aí é uma troca de energia e você consegue realmente entender o que está acontecendo, as emoções que o outro consegue transparecer na sua linguagem corporal, você se torna mais efetivo na comunicação. Então a linguagem corporal tem que ser uma linguagem corporal positiva, ativa, positiva, que vai te levar a uma percepção pelo outro de que você está tranquilo com relação aos desafios que o cargo para o qual você está concorrendo na vaga está trazendo. Então, linguagem corporal é muito importante e não devemos nos deixar cair na armadilha de nos intimidar e, com isso, usarmos uma linguagem corporal que não é nada positiva, que não traz nenhuma energia, nenhum diferencial para a nossa figura profissional. Então, a linguagem é, mesmo, a Amy Cuddy diz, mesmo que lá dentro você esteja tomado, né, de insegurança com relação à sua capacidade, ao seu saber, finja. E uma forma de estar bem nesse processo é adotar uma postura corporal firme, decidida, olhando no olho, ombros aqui na posição e nada de demonstrar fraqueza, né? Ela diz, finja essa força. Então, finja que você está bem, que você está tranquilo, que você será capaz de ultrapassar os desafios, né? Mesmo que lá dentro tenha algumas dúvidas. Então, nós falamos aí dos 5 fatores que são muito claros, né? Que no processo de entrevista, no processo da nossa apresentação, a gente tem uma consciência plena deles, né? A gente sabe exatamente o que a gente tem para oferecer e como que a gente pode oferecer. Depende muito da gente, da nossa ação aí ao longo do tempo para a construção, né, dessa percepção favorável desses aspectos que são aspectos
bastante claros, bastante evidentes da capacidade de um profissional. Agora nós vamos começar a falar dos fatores que ficam mais ocultos no processo seletivo, os fatores que estão justamente em algumas perguntas, que estão justamente nos processos aí que as empresas muitas vezes criam, né? Eu já participei de processos seletivos que você tinha que responder uma prova com perguntas variadas sobre situações específicas que poderiam ser vivenciadas no cargo, como que a pessoa pensaria em resolver essas situações específicas, dinâmicas de grupo em que as pessoas estão observando exatamente alguma das facetas, como é que a pessoa realmente funciona na vida real. A dinâmica ela traz muito isso, né? No momento ali dos confrontos, das dificuldades, então ela faz emergir o que a pessoa é de verdade no processo. Então, essas coisas ocultas, as áreas aí de gestão de pessoas, os processos seletivos, tornam isso mais claro através de diversos mecanismos dentro do processo como um todo. Um desses fatores que é muito importante são os valores da empresa e, obviamente, em confronto com os valores pessoais. Então a área, né, geralmente a área de gestão de pessoas, constrói aí oportunidades para poder verificar, testar os valores da pessoa, se os valores são compatíveis com a empresa. Por quê? Porque um papel de muita relevância da área de gestão de pessoas nos processos seletivos é justamente verificar se a pessoa consegue casar com a empresa, casar com os valores da empresa, casar com a forma como a empresa gosta de solucionar, de ver solucionado os problemas. Se esses valores da pessoa contribuem para que ela vença os desafios do cargo e os desafios que a empresa, que a pessoa possa ajudar a empresa a vencer seus desafios. Então, os valores são fundamentais. E você nunca deve, nunca, em hipótese nenhuma, passar por cima dos seus valores. Porque esse é um preço que a empresa não tem como te pagar. Quando você sofre porque você percebe que não há um casamento entre os seus valores e os valores da empresa. Então, tudo que você faz para chegar perto dos valores da empresa é um grande sacrifício. É meio que realmente te sufoca, né? Uma forma de sufocar o seu verdadeiro eu. E esse sofrimento pelo qual você passa não tem remuneração financeira que consiga pagar. E aí a empresa vai se tornando devedora para você. E como a empresa se torna devedora, há uma grande possibilidade de você ter uma entrega menor do que você teria se essas questões não existissem, né? Se os valores fossem compatíveis. Então, seja o mais honesto possível e defenda os seus valores. Eu me lembro que eu tinha um chefe muito querido que ele dizia que existe sempre os 10% inegociáveis, né? Que a gente não está disposto a negociar. Então, a gente tem que ter clareza disso, que tipo de valores a gente não está disposto a negociar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Um valor que eu não gosto, nem quero negociar com empresa nenhuma, é que eu acredito que as pessoas fazem a diferença sim. Eu acredito que um líder que consegue montar uma boa equipe consegue ter resultados superiores, diferenciados de um líder que não consegue montar uma boa equipe. Então, cuidar das pessoas, dar o melhor, dar as condições mínimas de trabalho para que as pessoas possam desempenhar suas atividades da melhor forma possível, é isso que vai fazer a diferença. Porque cuidar das pessoas, por exemplo, não é dar um salário estratosférico para as pessoas.
A remuneração é uma coisa importante, a gente tem que respeitar o profissional, mas não é tudo. Às vezes, a remuneração não é o que faz o profissional permanecer na empresa. O que faz o profissional permanecer na empresa é o tipo de relacionamento que ele tem com seus colegas, que é um relacionamento amistoso, um relacionamento de camaradagem. É o tipo de relacionamento que ele tem com a liderança, que ele percebe o respeito da liderança, o cuidado da liderança com ele, a disposição da liderança em desenvolvê-lo. Então, esse para mim é um valor importante. É cuidar das pessoas, e cuidar das pessoas vai muito além da remuneração. A remuneração, no meu entendimento, sempre tem que ser de respeito e uma remuneração que é acordada, né? E o que é combinado não é caro nem barato. A pessoa aceitou a remuneração, então vamos com ela. Se puder, vamos dando os aumentos sempre que for possível, dentro também do desempenho da pessoa. A pessoa também tem que mostrar um desempenho aí, um bom desempenho. Porque tem gente que tá com desempenho mais ou menos querendo e querendo justificar que o desempenho tá mais ou menos, que acha que ganha pouco. Então, não é nesse caminho, por exemplo, que vai me tocar, não é assim que eu quero cuidar das pessoas. Eu quero cuidar das pessoas dando a elas capacitação, dando a elas condições de trabalho, dando a elas um ambiente saudável, dando a elas uma ampliação da mente, ampliando a mente, fazendo discussões que ampliam a mente, que fazem as pessoas entenderem um propósito maior. Então, nisso eu acredito. E esse é um valor, por exemplo, que eu não vou abrir mão nunca nas minhas relações de trabalho que possam vir a existir. Eu acredito nas pessoas e eu estou disposta a investir nas pessoas e acho que a empresa tem que investir em pessoas também, em todos esses aspectos. Não é só na questão do salário, da remuneração, dos benefícios, que é óbvio que são importantes, mas todos os outros aspectos pesam muito, inclusive para fidelizar o colaborador, o excelente colaborador da empresa. Existem empresas, por outro lado, que têm valores diferentes desses, né? Então, eu conheci organizações que valorizavam mais a questão do esperto, né? Então, aquele profissional que vai passar o próprio chefe, que é aguerrido, que é corajoso, que vai passar o chefe, que vai no chefe do chefe para levar questões, para levar projeto, que é ambicioso, né? Existem empresas que valorizam esse tipo de conduta, que valorizam esse tipo de profissional. E existem profissionais que casam com esse valor, estão felizes na organização e que vão crescer nessa organização certamente. Mas, por exemplo, eu já não fico feliz num ambiente assim, não é um ambiente assim que faz meu coração cantar. Então a gente tem que saber dos valores, porque a gente sabe que se a gente percebe que os valores são diferenciados do nosso, a gente começa a trabalhar sofrendo. Para evitar sofrimento, a gente tem que ter certeza dos nossos valores e depois, entendendo os valores no momento da conversa, por exemplo, se você está participando de um processo externo, no momento da conversa você tem que tentar entender um pouquinho desse fluxo de movimentação da empresa, o que a empresa valoriza mais. Você é um momento de entender também a cultura da organização, os valores da organização, para ver se vai casar com os seus. Outra coisa muito importante, a gente quando trabalha, né, a gente tem alguns desejos, algumas vontades que vão além do trabalho. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Existem pessoas que valorizam muito viagens, por exemplo. Então, elas têm que trabalhar numa empresa cuja questão de férias seja uma questão muito séria na organização, né? Que a pessoa realmente vai ter os seus dias de férias, não será incomodada nos seus dias de férias, vai poder gozar das suas férias plenamente no sentido de poder viajar, poder ficar offline realmente, sem ter nenhum tipo de preocupação maior com relação
a esse momento de descanso, né? Organizações que prezem o momento de descanso do colaborador. Então, existem pessoas que precisam disso, precisam de férias realmente para reabastecer a bateria aí, e que precisam que esse momento de férias realmente seja um momento respeitado na organização. Esse é um tipo de vontade, de desejo. Já tem outras pessoas, vou dar um exemplo meu, um desejo que eu sempre tive em todas as organizações é que eu amo dar aula. Eu amo dar aula. Então, em algumas organizações, inclusive, eu negociei com a organização a possibilidade de alguns dias sair um pouquinho mais cedo, porque eu ia dar aula em faculdades, né? Então, tinha que ainda me locomover e começar a aula lá dentro de um horário compatível, né? Definido pela faculdade. Então, para mim, dar aula é uma coisa relevante e era uma coisa que eu sempre negociava nas organizações, né? Eu, como responsável pela área de gestão de pessoas, eu sempre criava oportunidades para que eu estivesse em sala de aula com os colaboradores de alguma forma. E isso sempre me trouxe uma energia para o trabalho incrível, né? Me fazia, inclusive, ampliava realmente meus horizontes para vencer alguns dos desafios que eu tinha no dia a dia. Então, existem desejos que podem, né, e devem ser expostos pelo profissional para que ele fique mais feliz dentro das organizações, para que ele vença aí os desafios de uma forma mais contundente, né? Ele fique mais afiado. Esses são momentos que você, aquela historinha lá de afiar o machado, né? Que você está afiando o machado. Para algumas pessoas é poder viajar e ficar offline mesmo, sem perturbação. É um momento da cabeça ficar realmente tranquila, né? Chegar num momento aí de maior produtividade. Para mim era a possibilidade da aula. E para cada um tem o seu fator, o seu desejo, e deve cuidar desse desejo, e deve manifestar aí, e se preocupar com isso, se preocupar se na organização o seu desejo será ou não atendido. Por quê? Porque se o desejo não for atendido, de cara você já vai ser um frustrado. Você vai começar a se frustrar e vai começar a sentir falta de alguma forma de conseguir atender a esse desejo, a essa vontade que você tem dentro de você. Então, se você estiver participando de um processo seletivo para uma empresa que você não conheça, esse é um fator relevante. Se você está dentro da organização, observe se no cargo para o qual você está ascendendo, se há a possibilidade de você criar essas oportunidades para você. Por exemplo, existiram organizações que literalmente eu suei para conseguir ter a oportunidade de fazer um programa de desenvolvimento dentro delas. Outras já foi praticamente quase uma demanda da organização. Olha, a gente quer que faça isso. E aí, óbvio, me deixou entusiasmadíssima, porque eu ia montar um programa de desenvolvimento incrível, e a gente fez realmente programas incríveis. Eu tenho algumas placas aqui de agradecimento pelos programas que a gente desenvolveu, a equipe de gestão de pessoas, e só me trouxeram alegrias. Momentos de alegria máxima, ponto máximo no meu relacionamento com a organização. Então, atender às nossas vontades faz com que a gente seja um profissional melhor e possa conseguir também atender as demandas da empresa. Então, nessas empresas que existia essa demanda de montar programas, de desenvolver, capacitar os colaboradores, o meu desejo casava muito bem e foi também, sem dúvida nenhuma, mobilizador e motivador da minha escolha para atender a essa demanda da empresa. Em algumas organizações, e no momento aí da seleção de um determinado profissional, a empresa pode estar buscando um profissional que tenha uma habilidade específica, que tenha uma capacitação específica,
porque ela está vivendo um desafio nesse sentido, né? Então, por exemplo, eu já vi organizações que optaram por um comercial que tinha uma habilidade muito grande de negociação, não só por cursos que ele fez, mas porque ele realmente já tinha tido muita experiência em solução de conflito dentro da própria equipe, solução de conflito com outras áreas e solução de conflito com clientes. Então, esse profissional que veio com essa habilidade, ele veio muito aplaudido dentro da organização, com uma expectativa grande de que ele conseguiria resolver algumas questões de muita relevância que a empresa estava vivendo naquele momento, de uma forma mais suave, né? De uma forma, e também assim, de uma forma mais permanente, para que não ficasse aquele conflito que melhorava e daqui a pouco reacendia de novo, de forma definitiva, resolvendo o conflito de forma definitiva. E realmente o profissional fez uma diferença enorme, pôde montar uma equipe mais capacitada para evitar conflitos, trabalhou internamente questões que geravam os conflitos com os clientes, por exemplo. Então ele começou internamente a demandar da organização solução de alguns problemas de processos, e com isso realmente a fidelização do cliente foi maior, o nível de distúrbios, de conversas difíceis diminuiu terrivelmente, incrivelmente, e a empresa obviamente conseguiu resultados muito melhores. Então, quando o profissional, né, possui algumas habilidades específicas muito favoráveis dentro da área de atuação, é óbvio que é muito normal que um profissional da área comercial tenha habilidade de negociação, afinal ele negocia o tempo todo. Mas quando ele demonstra, quando ele realmente tem uma experiência, uma riqueza de experiência, que ele consegue mostrar como que ele atua para resolver conflitos, como que ele atuou no passado com relação a conflitos até semelhantes com os que a empresa está vivendo, ele consegue uma projeção maior para assumir essa vaga. Então, ter, né, essas habilidades, essas competências específicas desenvolvidas e plenas pode realmente alavancar a carreira do profissional rumo ao cargo executivo. Vamos falar agora de um dos pontos de altíssima relevância na carreira, para crescer fora da empresa, para crescer dentro da empresa, que é o networking, né? Que é você ter uma rede de contatos, que é a oportunidade de você conhecer as pessoas. Eu me lembro que logo que eu comecei na área de marketing, o meu diretor de marketing falou: eu não tenho todas as respostas, mas eu sei as pessoas que terão as respostas dos problemas quando eles surgirem. Isso faz toda a diferença, e isso é ter um bom networking, né? É quando você conhece as pessoas que poderão te ajudar a cada desafio quando eles surgirem. Então, cultivar relacionamentos positivos, cultivar relacionamentos frutíferos é fundamental para qualquer profissional, e principalmente para um profissional que quer crescer na carreira executiva. Um erro claro que eu percebo muitas vezes é que as pessoas focam muito no network externo e esquecem que elas estão construindo relacionamentos dentro das organizações. E dentro das organizações, o networking não se dá apenas, vou construir networking com quem manda aqui, né? Com a liderança, a alta liderança da organização. E aí só se preocupa com a alta liderança. A boa construção de relacionamento, a boa construção de um networking, significa que você amplia a sua rede de contatos em todos os sentidos. Então, com as lideranças,
com os seus pares, com os seus colaboradores, com os colaboradores das outras lideranças. Por quê? Porque, por exemplo, existem desafios dentro da área, muitas vezes, que passam pela seleção de um novo colaborador para exercer uma atividade. E se você não conhece os colaboradores dentro da organização, você vai sofrer muito mais para encontrar a pessoa certa do que quando você conhece e pode, olha, eu acho que fulano de tal pode participar. Então, você já determina um processo seletivo mais fechado. Você não precisa ter aí um processo tão aberto de 40, 50 possibilidades até chegar lá naquele profissional mais qualificado. Você já pode partir aí de 5, 6 profissionais que tenham um perfil. Isso já agiliza, né? Muitas vezes, o mais importante no fechamento de uma vaga não é só ter a pessoa que cai bem na vaga, né, que fit well na vaga, mas que isso seja muito rápido, a velocidade de fechamento da vaga seja rápida. Então, desenvolver o network interno pode fazer toda a diferença nesse sentido. Mas além do network interno, também, obviamente, né, para aqueles que só constroem o externo, óbvio que o network externo é fundamental. E um bom network externo, ele passa inclusive pelos seus professores nos cursos que você fez. Eu me lembro que uma vez a gente apresentou uma pesquisa e foi questionada se aquela pesquisa traduzia bem realmente o comportamento do nosso cliente, né? Se aquela amostra ela era fidedigna o suficiente para garantir que ela estava expressando o que seria o comportamento dos clientes. E eu fui buscar ajuda justamente com os meus professores que me trouxeram as justificativas técnicas para explicar que aquela amostra sim ela era válida, qual era assim, o nível que ela atendia a esse ponto em discussão. O network também aparece quando você precisa de uma determinada informação e você conhece alguém dentro daquela organização que pode chegar à resposta para você. Por isso que networking é tão relevante. Às vezes você precisa de uma indicação para a solução de um problema e você vai se consultar com pessoas com as quais você teve um contato no curso, por exemplo, e essas pessoas podem te ajudar a chegar numa solução. Networking é tudo de bom e faz a diferença entre os profissionais que querem realmente crescer numa carreira executiva e os que não estão dando muita relevância ao seu crescimento numa carreira executiva. Você precisa construir network, até porque você vai precisar montar uma equipe, você vai precisar solucionar problemas que você não conhece ainda a solução e vão surgir muitos problemas que você não sabe nem por onde começar para chegar na solução. Então, conhecer pessoas que podem te ajudar a encontrar uma luz ali no fim do túnel é fundamental. E é disso que a gente está falando aqui quando a gente está falando de networking interno e networking externo. Da mesma forma que você cuida do network externo, de conhecer as pessoas dentro das outras organizações e tal, cuide do seu network interno, porque isso pode ser o divisor de águas em momentos desafiadores dentro da organização. E é dessa forma que você vai construindo a percepção de que você é a profissional mais adequada para ocupar a vaga executiva, a tão sonhada vaga executiva, quando ela surgir. Um outro fator fundamental que os processos seletivos avaliam muito é a questão da qualificação emocional e social do colaborador, né? Que é a capacidade de argumentar, é a capacidade de ouvir, de empatizar, é a capacidade de construir aí uma narrativa que o outro, de persuadir o outro, de trazer a simpatia do outro para
a sua causa, para o ponto que você está aí em discussão. Eu me lembro de um processo seletivo bastante interessante que eu participei e que naquele momento fez muita diferença para mim, porque a gente tinha que fazer apresentações. Foi um dos processos seletivos mais completos que eu já participei. Foi com uma empresa, uma consultoria de São Paulo, que estava conduzindo o processo para uma empresa aqui do Rio. Mas o mais interessante para mim foi, num determinado momento, eles pediam que a gente fizesse um exercício, que cada um dos candidatos fizessem, né, uma apresentação, uma determinada apresentação, e ao final dessa apresentação, eles pediam para que os outros dissessem numa palavra o que eles tinham visto naquele profissional, né? O que mais tinha marcado favoravelmente com relação ao profissional. E a palavra que mais surgiu no meu caso foi liderança, e isso me encheu assim de muita alegria, porque essa é uma competência que vamos combinar que é uma competência muito interessante, né, para a gente que está buscando aí um cargo executivo. Era para um cargo executivo na época, e isso me deixou muito feliz, até porque não é comum, né, que os seus concorrentes, porque estávamos todos ali concorrendo pelas vagas, não era uma vaga só, mas éramos concorrentes ali, e eles terem expressado esse valor para mim, que para mim teve um valor incrível. Eu fiquei tão feliz, eu já nem precisava mais passar no processo seletivo, porque só aquele feedback já tinha enchido o meu eu de alegria. Então, a questão do equilíbrio emocional, né, dessa competência social, passa por isso. Que tipo de imagem você consegue construir no outro acerca de você mesmo, né? Como é o seu processo de comunicação, se você é empático, se você ouve o outro, se você consegue trazer contribuições, se você tem uma autopercepção favorável, né? Se você tem uma autoestima equilibrada, porque excesso de autoestima também é um problema, né, gente? Falta de autoestima é um problema, e excesso de autoestima, achar que você também é o rei da cocada preta, também não é uma coisa muito legal, porque todo mundo depende de todos, né? A gente depende das outras pessoas para que a gente tenha um sucesso. A gente não é sozinho, né? Ninguém consegue chegar ao sucesso sozinho, ainda mais quando se torna liderança, né? Porque o sucesso da liderança vem do sucesso dos seus colaboradores. Então, se os colaboradores tiverem muito sucesso, a liderança tem muito sucesso. Então, nós dependemos dos outros para ter sucesso. A partir do momento que você é líder, você depende do sucesso dos outros para ter sucesso. Então, essa competência emocional, essa competência social, ela é demonstrada nos diversos exercícios, nos diversos momentos aí da entrevista, do processo seletivo, e vai contabilizar, vai contar muito ponto o profissional que demonstrar que tem autodomínio, que tem uma autoestima ok, que mesmo diante de um obstáculo, diante de uma dificuldade, é capaz de se manter focado na solução do problema, é capaz de manter uma conduta, né, ilibada aí, que algumas pessoas tentam encontrar soluções que não são as soluções que a gente consideraria éticas. Eu participei, né, nesse processo seletivo de um momento que foi um momento que o nosso grupo não estava indo bem, e um dos integrantes do grupo queria fazer uma ação que não seria uma ação assim considerada ética, e o grupo disse não. E na verdade esse é o movimento das dinâmicas, né, dentro dos processos seletivos, que faça aflorar o que a pessoa é ali diante dos obstáculos, diante das dificuldades, e elas são observadas com relação a isso, a essa conduta dela diante do desafio. É para isso mesmo que são criadas essas dificuldades, e era realmente um desafio
um desafio bastante complexo que a gente tinha ali e obviamente nosso grupo falhou, nosso grupo não conseguiu atender e a competência emocional vem do quanto a gente continuou inteiro, sem perder a conexão com os nossos valores, sem também adotar uma postura de derrota, não pretendo, eu sabia que isso não ia dar certo, né? Então, o quanto que a gente, diante daquilo, conseguiu ver um aprendizado, né? Apesar da falha, da gente não ter completado aí o desafio que era proposto. Então, tudo isso, gente, faz total diferença. E essa competência emocional e social, ela vai aparecer sempre e você tem que estar muito focado, né, na sua energia, no seu eu, para não perder contato com seus valores, para não perder contato com uma atitude ok, que leve o grupo que você está ali defendendo para uma posição melhor, para uma sensação melhor, para um bem-estar melhor. Então a competência emocional, né, a inteligência emocional, ela passa por isso, pelo autoconhecimento, pelo domínio, né, um mínimo de um domínio aí das emoções. Sim, a gente cai, a gente fica chateado, mas resgata aí a crença de que a gente será capaz da próxima vez, que a gente aprendeu com essa queda, também reconhecer a emoção do outro, respeitar a emoção do outro, empatizar com o outro, também cuidar aí das relações sociais, respeitar as relações sociais e sempre se comunicando de uma forma clara e agregando, né, sendo um elemento agregador. O que se espera de uma liderança, o que se espera de um executivo é que ele sempre seja um elemento agregador do grupo, que ele esteja ali fazendo parte. Então, do próprio grupo, da própria equipe, mas o grande grupo que o executivo faz parte é o grupo dos executivos, né? Ali tem que ser estabelecida uma equipe, tem um CEO, tem os diretores, e isso é um time, tem que funcionar como um time, e é esse, quanto mais forte for esse grupo como time, melhor os resultados que serão obtidos com ele, né? Com esse grupo. E poder ser um executivo que agrega, que contribui e que faz a diferença, que faz diferente para fazer a diferença, vai fazer muito, vai te dar muito valor enquanto profissional. E isso você tem que ter claro que lá, né, nos testezinhos, nas provas e na observação do seu comportamento no dia a dia, quando é dentro da empresa, faz toda a diferença, né? O quanto que você consegue manter aí um mínimo de sobriedade diante dos desafios, diante dos obstáculos, diante aí, inclusive, de conflitos. Porque quem nunca teve um conflito dentro de uma organização, que atire a primeira pedra? Todo mundo já viveu momentos de conflitos e são momentos bastante dolorosos, bastante difíceis. E por fim, como é a pessoa no trato social, né? O quanto refinado socialmente o indivíduo é. Aqui a gente está falando de fatores como elegância, né? Generosidade, no sentido da elegância, o momento certo de recuar para que o outro possa estar ali brilhando, né? O momento certo de falar, não tentar, por exemplo, falar mais alto para impor suas ideias, não respeitar o espaço, sempre buscar falar de uma forma que não seja uma voz muito estridente, que incomode aos outros. Hoje em dia a maior parte das empresas estão em open space, então um profissional que sabe transitar, que sabe funcionar dentro de um open space, que não vai querer se impor pela voz alta, por gritos, por risadas muito altas, que tem essa elegância, que tem esse traquejo para lidar com a forma como a empresa se organiza, né? E como ele vai se posicionar diante desses desafios. Então,
tudo isso está sendo observado, tudo isso está no dia a dia, tudo isso está te afastando ou te aproximando de um desafio de um cargo executivo. Então, é sobre isso que nós vamos falar no curso que eu vou dar, como que você pode desenvolver diversos desses aspectos e como trabalhar aí para que você se torne o executivo, né? A gente tem um livro que fala isso, né? Que a árvore existe na semente. Então, na verdade, o executivo já existe em você, na posição de liderança que você está hoje. Você só precisa estar ali alimentando cuidando, né? Dando atenção, como se estivesse realmente regando esse executivo que já existe dentro de você, para que você esteja cada vez mais preparado para o desafio, e preparada, né, na verdade, para o desafio que virá. Até o próximo.